Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. É uma alegria estar com vocês em mais uma de nossas experiências online. Deus abençoe a sua vida. Espero que você tenha sido grandemente edificado por esse momento de louvor, de adoração, que nós já participamos aqui nessa nossa experiência. Nós estamos na nossa campanha 50 dias de poder, do domingo de Páscoa ao domingo de Pentecostes. Estamos em uma intensa campanha de oração, de jejum, de clamor aqui na nossa igreja, orando também pela nossa cidade. E durante esta nossa campanha anual de renovação espiritual, nós estamos estudando o tema Igreja Essencial. E este é o terceiro domingo que nós vamos estar compartilhando com você a palavra de Deus, baseando-nos neste tema Igreja Essencial. Lembrando que o nosso objetivo com essas ministrações é mostrar a essencialidade da igreja, mostrar o porquê a igreja é essencial e o que torna a igreja algo essencial para a nossa sociedade, para o mundo, para a nossa cidade, para o nosso país. Em dias em que a igreja tem sido tão questionada, inclusive na sua essencialidade. Então nós queremos aqui trazer algumas respostas da palavra de Deus, do Evangelho, para entendermos qual é a identidade da igreja, como sermos fiéis a essa identidade e a mensagem que fomos chamados para pregar. O tema da nossa mensagem de hoje é Igreja Essencial como coluna e alicerce da verdade. Vou repetir, Igreja Essencial como coluna e alicerce da verdade. E a nossa leitura bíblica é a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3 e versículo 15, que diz assim: para que, se eu demorar, você saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. Paulo está dizendo para Timóteo, nós vamos nos encontrar, e se eu demorar, você saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. E aí ele vai definir o que é essa casa de Deus. A casa de Deus, ela é a igreja do Deus vivo. E aí Paulo vai dizer aqui, essa igreja que é casa de Deus, esta igreja que é a igreja do Deus vivo, ela é coluna e alicerce da verdade. Paulo aqui está nos trazendo mais dois aspectos da identidade de uma igreja essencial, coluna e alicerce da verdade. E por que é importante estudarmos igreja como essencial para a manutenção da verdade? Obviamente que nós estamos vivendo em dias bem trabalhosos, bem difíceis, e eu vou comentar um pouco sobre isso agora nessa mensagem, mas nós não podemos nos esquecer que a essencialidade de uma igreja está em ela não se mover dos fundamentos, das bases da fé no Evangelho de Jesus. Por quê? Nós, como igreja, fomos chamados para sermos coluna e alicerce das verdades do Evangelho. Nós estamos vivendo em tempos de engano. Quero ler 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo, logo quando ele termina no capítulo 3 de falar para Timóteo que a igreja é coluna e alicerce da verdade, ele vai começar o capítulo 4 falando sobre os tempos trabalhosos que estaríamos vivendo no que Paulo chama de últimos tempos. Olha o que ele diz no capítulo 4 de 1 Timóteo, versículo 1. O Espírito Santo afirma claramente que nos últimos tempos, o Espírito afirma, não é uma conjuntura, não é uma suposição, é uma afirmação. Paulo estava dizendo que o Espírito Santo estava dizendo ao coração dele, testificando ao coração dele, que um fato iria acontecer. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé. Paulo aqui está dizendo que os últimos tempos seria caracterizado por tempos de apostasia. E como que isso vai acontecer? Porque eles estarão dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios. Paulo aqui está alertando o jovem pastor Timóteo sobre uma realidade que permeia o mundo.
e que também não pouparia a igreja. Essa realidade seria o engano. Nós vivemos em tempos, queridos, de uma guerra intencional e deliberada. Intencional e deliberada contra a verdade. A verdade como um fator absoluto, principalmente a verdade bíblica, a doutrina da palavra de Deus e as verdades do Evangelho, estão deliberadamente e intencionalmente sendo atacadas mais do que nunca na nossa sociedade. O contrário da verdade não é necessariamente uma mentira descarada, mas sim o engano, que tem em seu conteúdo meias verdades ou apenas outros pontos de vista. Hoje, se eu e você afirmarmos que Jesus, a Bíblia e o Evangelho são verdades absolutas, se você chegar hoje para uma pessoa e dizer: Jesus é o Salvador, a Bíblia é a verdade, o Evangelho é a única mensagem de salvação. Se você afirmar isto, dependendo dos ambientes que você afirmar, aonde você afirmar isso, você vai ser uma pessoa, você não é uma pessoa politicamente correta. Você vai ser taxado de fundamentalista, de radical, de religioso e de diversas nomenclaturas que hoje estão trazendo sobre aqueles que afirmam que Jesus, que a Bíblia, que o Evangelho são fatores absolutos. Por isso, muitos cristãos hoje já não acham que o Evangelho é a verdade, mas é apenas o seu ponto de vista que pode estar certo ou não. Pesquisas estão sendo feitas em diversos lugares do mundo, nos Estados Unidos, no mundo ocidental, para tentar detectar o nível de convicção que muitos cristãos têm da verdade do Evangelho e da Palavra de Deus. E um número assustador de pessoas que se denominam cristãs não tem convicção, a convicção de que a Bíblia, de que o Evangelho é uma verdade absoluta. Eles dizem que é apenas o meu ponto de vista, a maneira como eu enxergo as coisas. Pode ser que diversas coisas neste mundo, a gente pode divergir, teremos opiniões diferentes, pontos de vista diferentes sobre diversas coisas. Mas nós não podemos, se somos cristãos e se servimos a Jesus, nós não podemos divergir, nós não podemos relativizar o que a Bíblia diz que é absoluto. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é a verdade de Deus. A Bíblia diz que Jesus é o único Salvador do mundo. E a Bíblia diz que o Evangelho é a mensagem de salvação. Nesses fatores, queridos, não existe meio termo, não existe se, não existe talvez. Porque se nós tirarmos esses fatores que são fundamentos da fé salvífica, acabou as convicções sobre fé, sobre salvação, sobre perdão de pecados. Jesus Cristo hoje ele está sendo colocado como uma figura de liderança religiosa, uma figura que inspira, uma figura que foi um exemplo de amor, de bondade, de justiça. Ele foi sim. Se você olhar para os evangelhos, ele foi referência de tudo isso, mas Jesus não veio a esse mundo para ser apenas um homem bom, um profeta, uma pessoa solidária. Não, ele veio a esse mundo para ser salvador da humanidade e para salvar a mim e a você. Ele foi até o Monte Calvário, foi crucificado, morreu, derramou o sangue dele, porque eu e você éramos incapazes de sermos salvos pela nossa própria obra de justiça. Então ele morreu no meu lugar, ele foi sepultado e ressuscitou. Paulo disse
o Evangelho é Cristo morreu e Cristo ressuscitou. Pedro disse que não há outro nome dado entre os homens, o qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Ele disse, em nenhum outro há salvação. Então nós não podemos divergir nisso e não podemos achar que isso é uma verdade relativa. Isso é verdade absoluta. Mas quando defendemos isso, estamos sendo taxados de fundamentalistas e radicais. Porque nós vivemos em um mundo de muitas verdades. Nossa sociedade pós-moderna tem uma dificuldade muito grande com valores e verdades absolutas. Isso abre um precedente enorme para abrigarem várias verdades. Paulo diz que o engano produziria o impacto da apostasia. Muitas pessoas, ao se renderem ao engano, elas se apostatariam da fé. E apostatar da fé não é apenas abandonar a fé, é você abandonar aquilo que você crê e passar a crer em algo totalmente diferente daquilo que você cria. É você abandonar. O que é uma pessoa que se apostatou do Evangelho? É ela ter crido no Evangelho, ter seguido ao Senhor Jesus. Ela abandona o Evangelho, abandona Jesus, as verdades, e agora ela está contra aquilo que ela um dia viveu. Paulo disse, muitos vão tomar essa decisão. Mas Paulo diz que essa decisão, ela tem uma origem. Por que as pessoas acabam se apostatando? E por que o engano levariam elas a se apostatar? Primeiro, porque elas passariam a dar atenção. Paulo diz, alguns se desviarão da fé, dando ouvidos, parando para consumir, parando para ouvir, parando para assimilar. Assimilar o quê? Ele continua, fontes malignas de informação. Muitos apostatarão da fé, se desviarão da fé, porque eles estarão dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios. Paulo diz que o engano traz apostasia, mas qual é a origem do engano? Paulo está dizendo que é espíritos enganadores e ensinamentos de demônios. Não é ensinamento sobre demônios, mas ensinamentos que têm fontes demoníacas. Paulo disse que esses ensinamentos seriam pulverizados, seriam espalhados, e as pessoas estariam dando ouvidos a esses ensinamentos. E quais são as pessoas que inclusive Paulo disse que estaria dando ouvidos? Aqueles que tinham fé. E uma vez que deram ouvidos aos espíritos enganadores e aos ensinamentos de demônios, foram enganados e acabaram se apostatando da fé. E é isso que nós estamos vendo acontecer, queridos. Por todos os meios de comunicação, vários tipos de informações, vários tipos de ensinos, vários tipos de mensagens, vários tipos de conteúdos estão vindo sobre os nossos ouvidos. E muito do que está sendo transmitido hoje tem origem no inferno, em uma mentalidade maligna e que está contaminando muitas pessoas. É como você estar inalando um veneno que ele não tem cheiro. Você só começa a sentir os efeitos quando o seu corpo já está intoxicado. Há muitas pessoas que estão se alimentando de diversas informações que hoje estão sendo espalhadas e elas estão se intoxicando emocionalmente, espiritualmente. E isso está corroendo a sua fé e as suas convicções. Por isso que como igreja nós não podemos deixar de falar a verdade do Evangelho, porque num mundo de engano, a igreja ela é essencial quando ela continua sendo coluna e alicerce da verdade do Evangelho. E como que tudo isso é elaborado, absorvido e processado? Quero trazer para você aqui 3 questões.
Gostaria de trazer uma mensagem um pouco mais objetiva, mas eu preciso trabalhar esses fatos aqui para você. Primeiro, as famosas fake news. E o que é uma fake news? Fake news não é somente uma mentira, mas fake news é uma informação carregada de significado ideológico. A maioria das fake news, elas têm um significado ideológico, seja de direita, seja de esquerda ou qualquer outro. Por isso, aqueles que as espalham nem se dão ao trabalho de verificar a sua veracidade. Por exemplo, se você é uma pessoa inclinada a um tipo de ideologia e você recebe uma fake news que defende aquela ideologia, muitas pessoas, quando recebem uma fake news que estão de acordo com o seu sistema de crença, de acordo com a sua ideologia, muitos, ou a grande maioria, nem vai verificar se é verdade ou não. Já sai espalhando para todo mundo, já sai espalhando. Agora multiplica isso por milhares de pessoas espalhando uma fake news num dia e numa semana. E uma vez espalhada essa informação, ela gerará uma série de discussão que será rejeitada por uns, que são contra, e validada por outros, que são a favor daquela informação. E quando se descobre que a informação não é correta, ela já alcançou uma proporção muito grande na sua divulgação, e daqui a pouco já não adianta mais dizer que é fake news e que é mentira, porque o tema já está no centro do debate há muito tempo. Segundo fator de como essas informações são espalhadas, são as narrativas. Ora, o que são as narrativas? As narrativas são conceitos embutidos e escondidos por trás dos discursos, que geralmente são bonitos, atraentes e sedutores. Discursos bonitos, atraentes e sedutores. Eles escondem atrás deles uma narrativa de algo que não está explícito, mas que está embutido no discurso e na mensagem. Como, por exemplo, Deus disse que vocês não podem comer de todas as árvores? Eva responde para a serpente: de todas sim, dessa não. Porque do dia em que nós comermos, nós vamos morrer. Aí vem a narrativa: é certo que não morrereis. Opa, então eu não vou morrer? Não. Deus não quer que você coma, porque se você comer, você se tornará como Ele, conhecedora do bem e do mal. Você viu o que tinha por trás da narrativa? Você não vai morrer, muito pelo contrário, você vai viver. Além disso, você vai ter novas potencialidades. O que está por trás dessa narrativa? Fazer com que o ser humano caísse justamente naquilo que Lúcifer caiu, que foi querer ser Deus. Isso, as narrativas estão aí, queridos, sendo espalhadas todos os dias, jorrando sobre a minha e sobre a sua vida. Terceiro lugar, a fluidez. Com fluidez estou me referindo ao processo adaptativo das coisas, que assim como um líquido, os conceitos vão se moldando, se adaptando de acordo com a realidade, isto é, não existe mais solidez, firmeza em nada. Tudo é relativo, tudo é incerto, e é bom que seja assim. Para aqueles que querem que as coisas sejam fluídas, é bom que seja assim. Nada pode ser absoluto, nada pode ser convicção, nada pode ser incerto, tudo tem que ser relativo. E diante de toda essa situação está a Igreja de Jesus. E nós precisamos tomar uma decisão. Ou nós vamos manter a nossa identidade, ou nós vamos acabar sendo corroídos por esse sistema relativista que nós estamos vivendo. Mas a igreja, ela é essencial em tempos de engano. Com todo esse ambiente de relativismo, de fake news, de engano e incertezas, a igreja é essencial
quando ela assume um dos aspectos da sua identidade. E eu volto a ler 1 Timóteo 3,15, para que se eu demorar, você saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. Ela é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Nela não existe fake news, nela não existe narrativas malignas, nela não existe fluidez, nela existe questões sólidas, convicções, verdades, bases, alicerce, coluna, fundamento. Nós não podemos nos permitir sermos dissolvidos no meio de todo esse engano, queridos. Igreja em tempos de engano é essencial, porque ela mantém os fundamentos da verdade do Evangelho. E quais são esses aspectos da nossa identidade? Paulo diz que nós somos uma habitação, porque Paulo está dizendo que a igreja é casa do Deus vivo. Quando Paulo fala da igreja como casa, ele está falando de um ambiente e de uma atmosfera. A igreja não é um ambiente de consumo, mas a igreja é uma comunidade que deve cultivar uma atmosfera de segurança. Queridos, nós não somos um shopping center da fé. Nós somos uma comunidade que temos que gerar um ambiente e gerarmos uma atmosfera que traga segurança. Porque as pessoas estão perdidas, as pessoas estão desorientadas, por isso a igreja não pode entrar em questões secundárias que ofusquem o seu foco. Porque quando as pessoas estiverem sem chão, perdidas, sem bússola, sem orientação, elas precisam olhar para a igreja como uma comunidade que está firme na presença de Deus. Paulo diz que os ensinos que ele estava transmitindo para Timóteo falava da maneira como devemos nos comportar nesse ambiente e nessa atmosfera. Segundo, a igreja não é somente uma habitação, um ambiente, uma atmosfera, mas ele fala da estrutura que sustenta essa atmosfera. Em segundo lugar, Paulo fala de uma estrutura que dá sustentação a esse ambiente e essa atmosfera. E essa estrutura é composta de coluna e de alicerce. Coluna e alicerce. Paulo aqui está usando uma linguagem de construção. Existe um alicerce, e sobre esse alicerce existe uma coluna. E Paulo está dizendo que a igreja tem que ser esse alicerce e essa coluna diante desse mundo. Mas o que essa estrutura que tem alicerce e coluna sustenta? Paulo diz que a igreja é a estrutura que sustenta a verdade. Por isso que engano e cristianismo não tem... Não pode haver sinergia com engano e com cristianismo. Não tem sinergia entre mentira e fé cristã. Porque a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. E aqueles que servem a Deus devem andar na verdade. Porque nós fomos chamados para ser alicerce e coluna da verdade. Nas questões básicas, nas questões da nossa vida pessoal, do nosso cristianismo de maneira pessoal. Nós não podemos, irmãos, compactuar com a mentira em qualquer nível. Nós não podemos ser pessoas que venhamos minimizar os efeitos devastadores da mentira em detrimento da verdade. Porque nós fomos chamados para ser uma comunidade que dá sustentação ao que é verdadeiro, não ao que é mentiroso. Isso significa que eu e você temos que parar e repensar muitas coisas. Eu vejo, por exemplo, um monte de crente compartilhando fake news nas suas redes sociais. Pode ser que não seja intencional, pode ser que quis fazer de maneira até bem intencional, mas nós precisamos entender, nós não somos propagadores de fake news e de narrativas ideológicas, nós somos propagadores da palavra da verdade. Jesus disse na oração sacerdotal diante do Pai, orando pelos seus discípulos, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
A igreja de Jesus, ela se torna essencial quando ela se torna a referência do que é verdadeiro, não do que é politicamente correto, ou não daquilo que apenas beneficia aquilo que a gente acha que tem que beneficiar. Por isso a igreja precisa manter sua convicção e seu compromisso com as verdades basilares do Evangelho. Nós não podemos nos acomodar ao espírito da época, nós não podemos querer ser uma igreja da moda, não podemos querer ser politicamente correta, e a igreja não pode ser atraente apenas pelas suas programações. Ela é essencial, pois em meio a tantas confusões, ela deve oferecer uma estrutura para as verdades de Deus e não abrir mão delas. Deus está nos chamando para sermos uma igreja essencial, que trabalhe com a verdade. Eu quero te convidar nesta noite, em nome de Jesus, a reafirmarmos o nosso compromisso com a verdade do Evangelho. Que Deus abençoe a sua vida. Foi um prazer comunicar com você essa mensagem da palavra de Deus e que você assuma esse compromisso de ser um cristão que lute e que trabalhe pela verdade. Nós não vamos matar pela verdade, mas se for preciso, morreremos para defendermos a verdade do Evangelho. Não é a nossa verdade, é a verdade do Evangelho que fomos chamados a proclamar. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, em nome de Jesus.